Olá, seja muitíssimo bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou Marcos e você está no projeto da Academia Auricular. O melhor lugar para você que quer se tornar uma terapeuta reconhecida e bem paga, eliminando as dores dos seus pacientes já no primeiro atendimento com a auriculoterapia. Seja muito bem-vindo a esse ambiente e saiba que aqui você vai encontrar conteúdos muito relevantes, diferentes daquilo que você está acostumado a entender ou ver sobre a auriculoterapia. Então seja muito bem-vinda e acompanhe toda a nossa trajetória de evolução e crescimento dentro do pensamento daquilo que nós temos para te entregar de forma diferenciada sobre aquilo que você já entende sobre a auriculoterapia e em relação àquilo que você vai passar a perceber desde já. O tema-chave de hoje vai ser sobre a ansiedade, um dos males mais comuns que assolam a sociedade atual. O Brasil atualmente é considerado o país mais ansioso do mundo. Deus queira que nós não ocupemos esse título por muito tempo. E é por isso que ações como essas da metodologia Auriculice aqui da Academia Auricular existem para garantir que nós sejamos reconhecidos e lembrados por coisas boas e não por mazelas que a nossa sociedade vem carregando. E é pensando nisso, em aliviar a mente dos nossos pacientes, que nós entendemos e trabalhamos não só a ansiedade, mas vários conceitos de desarmonias associadas com o padrão emocional e comportamental do ser humano. Nós trabalhamos isso com técnicas diferenciadas, com recursos exclusivos e com a conexão com o inconsciente desses pacientes para que nós possamos levar a clareza que eles precisam sobre o processo e entender que aquilo que eles vêm passando é fruto de uma série de situações que aconteceram e acontecem na vida dele e que precisam ser vistas, ser compreendidas e serem eliminadas. E como é que elas vão ser eliminadas? Reformulando aquele processo daqueles conflitos que ela mesma criou para a vida dela. Então aqui o paciente se torna muito responsável sobre o seu processo de desarmonia. E qual é o benefício dele se tornar responsável e não somente uma vítima nesse processo? É que quando você entrega para ele a responsabilidade, inclusive sobre aquela desarmonia que ele carrega, ele pode decidir o que ele vai fazer com aquilo. Inclusive, decidir não carregar mais aquela situação. E aí que entra o nosso processo terapêutico, auxiliando esse paciente nesse processo. E com a ansiedade não seria diferente. Então nós entregamos muito para o nosso paciente a partir do momento que nós entendemos sobre o processo, sobre o que significa aquele padrão de ansiedade na vida dele. O que o corpo dele está querendo mostrar a partir do momento que a ansiedade se torna um problema muito intenso e descontrolado, além de disfuncional naquele corpo, naquele comportamento. Quando nós observamos o padrão clássico da ansiedade, nós observamos que é muita informação ao mesmo tempo para uma mente processar. Então, dentro dos conceitos e da nossa visão e trazendo também uma base oriental para esse processo, nós entendemos que toda a agitação mental ela vem de um coração em desarmonia, onde o coração é o principal órgão responsável por ser a morada da mente, das emoções e dos pensamentos. Então, um coração agitado significa uma mente agitada e vice-versa. E isso é tudo uma visão oriental desse processo, onde o órgão supremo que controla os pensamentos não é o cérebro, mas é o coração. Então, todas as vezes que nós olhamos para a agitação mental como uma disfunção do coração, nós precisamos observar o que vem acarretando essa desarmonia no coração para que ele não consiga controlar as emoções e os pensamentos e isso se manifeste numa mente muito agitada. Então, a ansiedade ela vai se caracterizar por isso, excesso de pensamento, ao mesmo tempo onde a pessoa não consegue centrar o pensamento na resolução ou na escolha daquilo que ela precisa resolver primeiro. Então são muitas situações ali fervilhando a mente dela e ela não tem o controle sobre aquilo. Mas quando nós olhamos
somente para a ansiedade, nós esquecemos de olhar para aquilo que vem causando esse processo na vida da pessoa. E o que vem causando, na grande maioria das vezes, são os conflitos envolvendo pessoas, ambientes ou situações desfavoráveis para a vida do paciente. Situações que já aconteceram na vida dela e que em algum momento foram muito impactantes e que ela não conseguiu lidar com aquele tipo de situação. Com o passar do tempo, o coração entra num processo de instabilidade emocional e mostra para ela de forma inconsciente, ele está tentando mostrar que ela precisa olhar para aquele ou para aqueles conflitos que aconteceram e que não foram vistos e nem mapeados. Pois bem, é como se nós tivéssemos informações tóxicas habitando o coração e habitando, consequentemente, a mente dessa pessoa. E ao longo dessa jornada de busca e entendimento daquilo que o paciente vem passando, nós precisamos também olhar para aquilo que a auriculoterapia tem para nos oferecer. Então nós trazemos recursos diferenciados para mapear esse processo, para entender o caminho e para trazer novas conexões com recursos que vão trabalhar o inconsciente e trabalhar as limitações e os conflitos que ela vivenciou. Perfeito? Isso tudo é feito na Academia Auricular com o método Auriculis. E aí nós utilizamos da auriculoterapia clássica para observar esse processo e estimular a orelha, porque quando nós estimulamos, nós estamos olhando para todo o corpo, inclusive os padrões emocionais e comportamentais, funcionais e, logicamente, os físicos também. Então, lembra das situações psicossomáticas, que é o corpo mostrando para a pessoa, através de dores ou disfunções ou situações emocionais conflitantes, que alguma coisa não está certa? Então, isso nós precisamos olhar também. E aí, para dar um grande pontapé inicial e para que você possa fazer com os seus pacientes, você que já é profissional da saúde ou já é terapeuta e quer conhecer mais de forma mais profunda a auriculoterapia, especialmente aquilo que nós praticamos aqui na Academia Auricular, você precisa começar a testar e a validar aquilo que nós estamos falando aqui. E como você vai fazer isso? Você vai pegar a orelha do seu paciente, entendendo, aquele paciente ansioso, ou caso você esteja passando por essa situação, você vai começar a estimular de forma mais intensa todo o pavilhão auricular, mas você vai concentrar a atenção e a intenção daquilo que você quer fazer para essa região aqui, de baixo. Por que você vai utilizar essa região aqui de baixo? Porque aqui, nessa região nós temos o lóbulo, que representa toda a região da face, incluindo os olhos, incluindo a boca, incluindo várias estruturas aqui da nossa face. E os olhos têm uma conexão emocional muito intensa, especialmente com aquilo que a pessoa viu ou está vendo ou vivenciando, porém ela não quer mais ver ou está cansada de ver. E aquilo tudo traz, logicamente, a agitação também do coração. Então, começando por esse aspecto aqui do lóbulo, que trabalha também outras áreas neurológicas, para trabalhar a desestagnação e a fluidez ao longo desse processo, nós vamos complementar, além dessa massagem na região do lóbulo, uma massagem na região do antitrago, que é essa estrutura aqui, essa bochecha cartilaginosa, que nós vamos estimular de forma intensa, fazendo uma massagem bem intensa nessa região aqui de baixo e nessa região do antitrago também. Você vai pegar a orelha lá do seu paciente e vai começar a massagear de forma mais intensa e sim, em algumas vezes esse processo vai ser um pouco dolorido e você precisa falar para ele e explicar que é uma massagem terapêutica, não é uma simples massagem para você fazer carinho para que ele vá ficar com sono e dormir, mas ela precisa ser um pouco mais intensa porque você quer buscar a desestagnação do aspecto mental que está fluindo por conta do processo cardíaco, das funções do coração, das quais uma delas é controlar e pacificar a mente. Mas, Marcos, e o coração não entra nesse processo? Entra nesse processo sim. Por isso, você vai estimular também
essa região aqui, ó, de baixo, inferior, que se chama-se concha cava. É essa área que fica em frente ao conduto auditivo, que é o famoso buraco da orelha. Então você vai estimular também essa área aqui toda, porque no centro dela nós temos o coração, mas não só pelo coração, porque toda essa área aqui, ó, representa a região torácica, onde as emoções ficam presas e ficam estagnadas. Então você precisa estimular essas 3 áreas para melhorar todo o padrão de funcionamento e restabelecimento das funções dos pensamentos, da função da agitação mental, melhorar o quadro do sono do seu paciente. Quantos não acordam ao longo da noite com um pensamento já agitado sobre várias situações e aí não consegue acalmar ou tem dificuldade em começar a dormir? É justamente nessas 2 áreas aqui, ó, que você vai pacificar a mente dele, mas não esquecendo de trabalhar também todo o aspecto aqui, ó, da concha cava para melhorar também a fluidez das emoções que ficam estagnadas e sabe-se lá por quanto tempo que elas não estão assim, ali, ó, estagnadas na região do peito e precisando ser diluída. Assim que nós entendemos o processo da ansiedade aqui na Academia Auricular e assim que nós recomendamos os nossos estudantes a darem os primeiros passos para trabalhar essa síndrome que nós não queremos mais nos orgulhar de sermos o primeiro, mundialmente falando, a ocupar essa carga tão densa e tão desfavorável. Então os nossos estudantes aqui já têm muito sucesso com esse quadro de ansiedade nos seus pacientes e eu tenho certeza que você continuando, entendendo, participando e consumindo nosso conteúdo, já você vai estar com muito mais preparo e muito mais vontade de aprender ainda mais como se conectar de forma muito mais emocional com os seus pacientes e gerar o resultado na vida deles. Porque nós tínhamos uma outra amiga que ela ia se apresentar no congresso. E eu encontrei com ela no hotel de manhã e ela tá sem voz. Eu olhei e falei, o que aconteceu com você? Eu falei, acho que você tá meio ansiosa, né? Acho que você tá um pouco... Porque é um congresso muito grande, ela tinha uma apresentação de responsa para fazer, e aí eu falei, vamos lá, vamos fazer uma aurícula e botar essa voz para sair, né? E lá vai Renata massagear o ponto da ansiedade, e botar a pontinha do rim para trabalhar o medo, e botar tudo para funcionar ali. Bora lá, que daqui a pouco... tá de boa, né? E ela desceu para tomar o café no hotel. Quando eu desci, encontrei ela lá, ela tava já, menina, voltou, sabe? É uma coisa tão legal, é tão legal isso. Eu falo, nossa, gente, olha que demais isso, né? Olha que demais. Falei, então, agora sucesso na apresentação, se jogue, vamos lá. Então comece com esse básico das massagens, fazendo esse tipo de estímulo na orelha dos seus pacientes, para que você possa já começar a perceber os resultados acontecendo através dos relatos que eles vão trazer para você, e aí você vai entender que a auriculoterapia não é tudo igual e que o método Auriculice não é só colocação de semente na orelha. Um forte abraço, saiba que estamos aqui para te conduzir da melhor forma possível. Forte abraço e até o nosso próximo conteúdo de valor.